Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um projeto de lives da Lupa Consultoria e Treinamento. Hoje, com a abertura do projeto Gente que Faz a Diferença e nosso convidado, Coronel Frederico Caldas, expert na área de liderança de alta performance, para falar com a gente sobre liderança e segurança em pandemia. Sejam muito bem-vindos. Nosso convidado já chegou. Vou autorizar a entrada dele e vamos aguardar a entrada dos nossos participantes para a live de hoje. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vou agora autorizar a entrada do Coronel Frederico Caldas. Sejam muito bem-vindos a mais um projeto de lives da Lupa Consultoria e Treinamento. Olá, como vai? Boa noite. Tudo bem, Lícia? Você me ouve bem? Tudo bem, tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo para a abertura com chave de ouro deste novo projeto de lives da Lupa Consultoria e Treinamento. Gente que faz a diferença em tempos de pandemia, com um assunto super importante, que é liderança e segurança na pandemia. Nós estamos aqui com o Coronel Frederico Caldas, um expert na área de liderança em alta performance. Tudo bom, Fred? Sim, Lícia, tudo bem. A gente começa esse bate-papo, né, e com uma expectativa muito legal. E, na verdade, é um tema que tem sido muito recorrente nos dias de hoje. A gente está acompanhando, assim, com muita atenção o que está acontecendo no mundo, né, Lícia? A gente está num mundo muito doido, né? As coisas estão mudando de uma maneira tão surpreendente, tão rápida, né? Então, eu acho que está todo mundo assim meio sem entender ainda, né, o que está acontecendo, porque a gente sai na rua, né? Acabei de chegar da rua, naturalmente tomando todos aqueles cuidados que a gente tem que tomar, mas a gente fica olhando assim ainda muito surpreso e muito perplexo diante de tudo isso, né? Porque por mais que a gente tente voltar a um mínimo de normalidade, né, as coisas não tão normais, né? A gente almoçou hoje num restaurante assim que vive muito cheio, né, que é o Bibi, ali em Copacabana, e é um restaurante que sempre fica muito cheio de salada, assim, ele tem um fluxo ali de clientes assim muito intenso o tempo todo, porque não se restringe só almoço, janta, essas coisas todas, é lanche, tudo. Chegou um determinado momento, a gente já chegou um pouco depois das 3, que só havia 2 mesas ocupadas no restaurante todo, né? 2 mesas ocupadas. Então, assim, a gente percebe que, de fato, as coisas não estão realmente voltando ao normal, né? Enfim, já se fala tanto nesse novo normal, mas de verdade a gente está muito apreensivo assim com tudo que está acontecendo, né? E a vida da gente vira de cabeça para baixo, né? Porque diante de todo esse cenário que a gente está vendo, assim, a nossa vida pessoal também foi muito impactada, né, Lícia? A gente está com uma série de tarefas, um desafio enorme. Eu mesmo tive que aprender a cozinhar, a me virar, né? Eu sempre conseguia me virar bem ali na Airfry, né? Mas a Airfry você se vira um dia ou outro, mas a gente já está aí. Estou contabilizando essa semana, Alicia, dia 15 de março, né? Foi exatamente o dia, assim, muito emblemático, e que isso, pelo menos para nós aqui na nossa família, começou no dia 15 de março, esse período de confinamento e tudo, né? E você vê, agora já são quase 5 meses, hoje é dia 12. Nessa semana a gente completa 5 meses nessa doideira, nessa loucura, sendo que nesse período a gente ficou absolutamente trancado dentro de casa, só eu que praticamente ia na rua para fazer compras, essas coisas todas, né? Então é um desafio enorme, porque você tem que se reinventar o tempo todo, né? Enfim, e aí eu tive que aprender a fazer arroz, feijão, né? Porque a Priscila está em home office também, ela também está com um desafio danado, porque a gente tem, né, ela está com trabalho, ela continua trabalhando e trabalhando muito, porque a atividade dela não tem hora para nada, né? A área de comunicação você sabe como é crise o tempo todo.
Então, eu de alguma maneira tive que dar esse suporte para ela, né? Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou. Nossa, O B. Papai, você pode me dar Fala com a chocolate mamãe, de filho. novo? Fala com a mamãe, tá? live. Fala com a mamãe. Só queria que você me desse chocolate de novo. Então, isso é o retrato do que tem sido o nosso dia a dia, quer dizer, esse desafio, porque com o filho fora da escola, a esposa trabalhando, né, em home office, eu tive que assumir muito essas tarefas assim de suporte, né, para poder exatamente permitir que ela pudesse trabalhar, e a gente também tem esse desafio, né, de cuidar do Bernardo, né, a questão de continuar ali com a atividade escolar. Então, assim, a gente precisa se reinventar, né, Alice? Verdade, Fred. E te peço licença para te chamar de Fred pela amizade que a gente tem, né? Esse relacionamento Claro, muito claro. bacana, profissional, pessoal. A gente já se conhece há muito tempo e a gente sabe da nossa dificuldade no início, principalmente, de se adaptar a essa nova realidade, né? E hoje em dia, mesmo que com as coisas mais calmas, digamos assim, dentro de um contexto de uma pandemia, nós ainda temos certas dificuldades no nosso dia a dia de assumirmos coisas que nós anteriormente não assumíamos, como, por exemplo, trabalhar de casa em home office, né? Você, inclusive, tem um projeto que vai colocar conosco um curso. Queria que você falasse um pouquinho desse curso, que vai ser na nossa plataforma de educação à distância, que será na nossa plataforma de educação à distância, um lançamento previsto agora para setembro. Fala um pouquinho desse curso para a gente, Fred. Bom, a ideia, a partir de toda... a ideia, a partir exatamente de todas essas mudanças que estão acontecendo, e especialmente o impacto que todas essas transformações estão causando nas empresas, eu fui realmente prospectando, né, o mercado e as dificuldades que as empresas estão enfrentando, e fui construir um produto que de alguma maneira se encaixasse um pouco nessa demanda que as empresas estão dando. E aí a ideia foi conceber exatamente esse treinamento que se chama Como Liderar e Engajar Sua Equipe em Home Office. As empresas estão passando por um desafio enorme, porque grande parte delas, embora houvesse um grupo, uma atividade que historicamente era desenvolvida a partir de casa, em home office, muitas empresas praticamente tiveram toda a sua atividade fragmentada. Então hoje a gente tem equipes espalhadas e a empresa com esse desafio de gerenciar as pessoas, cada uma de suas casas, trabalhando remotamente, outras equipes com atuações presenciais, então a gente percebe que há um modelo meio híbrido aí, né? Enfim, mas a gente chegou a ter empresas com praticamente 100% da sua equipe, das suas pessoas, trabalhando em casa remotamente. Isso implica uma responsabilidade e uma necessidade muito grande de se reinventar. E como é que você lida com essas pessoas que estão enfrentando exatamente esse desafio que a gente está vendo aqui, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter a responsabilidade pelas suas entregas, e a gente sabe muito bem que essa adaptação não foi algo natural, porque muita gente tem uma série de limitações, seja de questão de acesso à internet, de estrutura dentro de casa também, de questão de tecnologia, adaptação de processos, novos modelos. Então, a ideia exatamente desse treinamento é instrumentalizar as empresas, principalmente as suas lideranças, em como lidar com esse novo cenário e como utilizar técnicas de engajamento em um cenário em que as equipes estão absolutamente espalhadas. E dentro de pouco tempo é provável que isso se consolide cada vez mais. Então é preciso que se construa um novo modelo de gestão de pessoas, de gestão de processos, e que de alguma maneira ele venha a preencher um pouco dessa lacuna, porque essa crise, né, o que ela tem de impactante, o que ela tem de surpreendente, ela tem também de abrangente, ou seja, ela pegou todo mundo de surpresa. Ninguém poderia imaginar que uma crise dessa de caráter sanitário pudesse causar um estrago tão grande no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, e ela impactou a todos. Claro que os países responderam e reagiram de maneira diferente, mas o que ela tem em comum foi exatamente o impacto que ela causou no mundo inteiro, né? E isso vai, de alguma maneira, ter reflexos
na economia, reflexos gravíssimos na economia. Setores foram atingidos de maneira muito severa, como esse setor que eu aqui me referi, de alimentos e bebidas, o setor de turismo, entretenimento, arte, cultura, quer dizer, isso foi um impacto enorme, enorme, e tem um potencial absolutamente devastador para muitos segmentos. Quer dizer, no Brasil já se fala que cerca de 500 mil empresas simplesmente vão sumir do mapa, não vão sobreviver a essa crise, porque é claro que isso impactou mais fortemente as pequenas e médias empresas e aquelas que não tiveram a agilidade necessária para se adaptar a esse novo cenário. O que a gente vê, né, Lícia, nesse nosso cotidiano, nesse novo cotidiano que a gente está vivendo, que muitas empresas foram se reinventando. Empresas, por exemplo, segmento de restaurante, que não tinham sistema de entrega, de delivery, teve que adaptar toda a sua linha de produção para fazer entrega, porque os restaurantes fecharam absolutamente. Muitas empresas, muitos segmentos também, praticamente interromperam assim, a sua linha de produção. O setor automotivo foi muito atingido, foi um segmento muito atingido, e outros que conseguiram se reinventar e até certo ponto vão sair ainda mais fortes dessa crise. O setor farmacêutico, por razões óbvias, porque é uma crise de caráter sanitário, cujo impacto maior é na saúde, né? Mas que, de alguma maneira, empresas que saem mais fortes e até porque elas souberam se reinventar e souberam ser relevantes. Eu acho que ao longo da nossa fala, ao longo do nosso bate-papo, eu vou citar alguns exemplos de empresas que conseguiram se reinventar e especialmente que perceberam logo de cara a gravidade dessa crise, perceberam a necessidade de mudar de reconstruir todo o seu planejamento estratégico, orçamentário e especialmente serem relevantes nessa grande crise, nessa grande pandemia que a gente está vivendo. Então, a ideia desse treinamento é exatamente oferecer para as empresas uma ferramenta muito legal, e a gente vai falar exatamente de técnicas de engajamento, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar muito sobre entrega, sobre resultado. Eu vou dar uma ênfase muito grande, Lícia, porque eu estou absolutamente convencido, a partir disso tudo que a gente está estudando, que a gente está vendo, né, que a liderança do futuro, a liderança... Vamos fazer um brinde aqui? Ah! Viu? Seja bem-vindo mais uma vez. Tô aqui com o seu presente aqui, tô com o seu presente. Então, eu estou absolutamente convencido, sabe, Lícia, de que essa liderança do futuro, especialmente em meio a essa pandemia e mesmo num pós-pandemia, vai ser uma liderança absolutamente humanizada, porque nunca, em nenhum tempo, nenhum momento na história da humanidade, nenhum momento da história da sociedade dos últimos tempos, as relações humanas foram tão determinantes. As relações humanas é que vão, de alguma maneira, nortear toda essa lógica de ação dentro das empresas, das organizações. É óbvio que isso não é novidade alguma. Você tem uma ressignificação, você tem uma nova importância, você tem uma relevância maior. As empresas que se descuidaram disso, né, eu sempre costumo dizer, quando a gente fala de gestão de crise, né, e hoje o nosso bate-papo também envolve um pouco isso, eu costumo dizer que a gestão da crise sempre começa na véspera, né? Sempre começa na véspera. Não adianta você imaginar que agora, com a sua equipe fragmentada, né, as pessoas em casa, em trabalho remoto, em home office, essas coisas todas, você vai agora trabalhar um processo de engajamento, de convencimento, se você não fez isso antes. O que se faz agora é consolidar, o que se faz agora é fortalecer. Agora, as empresas que deixaram para fazer isso agora vão ter muita dificuldade daqui para frente, porque você vai trabalhar com uma lógica totalmente diferente. Você vai trabalhar com lógica de segurança, de confiança, de autonomia, de flexibilidade, né? E às vezes a gente tem a sensação de que muitas empresas, né, que elas queriam de verdade é colocar uma tornozeleira eletrônica em cada profissional, sabe? De modo que ela pudesse monitorar o que o seu colaborador está fazendo 24 horas por dia, entendeu? Por isso, porque não criaram uma cultura de autonomia, não criaram uma cultura que, de alguma forma,
houvesse uma palavra que a gente usa e que ela é muito apropriada para esse momento, que é essa coisa de empoderar mesmo, né, de empoderar o profissional que está lá na ponta da linha, de dotá-lo de autonomia, né, dentro de um processo mesmo de construção de uma equipe participativa, né, enfim. Então, o treinamento, eu estou muito entusiasmado, Lícia, porque de verdade eu acho que a gente de alguma forma construiu assim, né, um produto que vem muito ao encontro desse momento, dessa necessidade que as empresas estão tendo hoje, porque de verdade essa crise ela vai deixar marcas profundas no meio corporativo, quer dizer, isso já se reflete na nossa vida, no nosso cotidiano, né, essas transformações e essas mudanças todas que vão acontecer, as relações humanas vão passar por um momento muito difícil, porque a gente vai perder um pouco dessa questão desse contato interpessoal. A pandemia, ela levou vidas, né? Só no Brasil, mais de 100 mil mortos, uma tragédia humanitária sem precedente nos últimos tempos no nosso país. E ela não levou vidas, né? Ela não levou só vidas, que é naturalmente a maior dor e a maior tristeza dessa crise toda. Mas ela está levando também o nosso abraço, ela está levando também o nosso sorriso. Né, Lícia? Então, a gente está vivendo um momento assim muito delicado, né? Isso nas relações humanas. E isso vai se refletir tremendamente também no ambiente corporativo, no meio empresarial. Porque quando você tem esse modelo desfragmentado, com as equipes em trabalho remoto, você perde uma coisa que para a liderança é absolutamente essencial, que é essa coisa do olho no olho, que é essa capacidade do líder de enxergar o seu liderado, o seu colaborador, de perceber ali todo um conjunto, toda uma comunicação não verbal também, né, porque o líder precisa ter essa característica, né, de decifrar as pessoas, de compreender as pessoas. Então, o que essa crise nos traz de ensinamento é exatamente essa necessidade de se reinventar. Esse é Coronel Frederico Caldas, especialista em liderança de alto rendimento, pós-graduado em comunicação corporativa, jornalista, autor de 3 livros sobre segurança pública, palestrante e consultor. Ele acabou de falar um pouco sobre treinamento, que ele colocará em nossa plataforma de educação à distância, disponível para inscrições a partir de setembro, falando sobre como liderar e engajar sua equipe em home office. Isso aí. Vamos à nossa live. Tem muita gente entrando, os participantes já estão aqui, as perguntas estão abertas, mas do meio para o final da live, a gente vai para as perguntas dos nossos participantes. Já vi que rolou aí muita pergunta, muito depoimento, e já já a gente volta. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre liderança de alto desempenho. Você pode explicar um pouco para a gente o que é liderança de alto desempenho, para a gente entender melhor? Por favor. Bom, na verdade é todo um conjunto, né, de técnicas, toda uma ação por parte do líder, no sentido de motivar a sua equipe, no sentido de buscar a identificação dos talentos, naturalmente a partir mesmo de uma premissa de entregas, preparando a sua equipe e colocando dentro de um nível de excelência todo um processo mesmo de comprometimento, né, Alice? Assim, o desafio que o líder tem, principalmente nos dias de hoje, no mercado tão competitivo, no mercado em que a gente sabe que a gente passa por uma crise, né, uma crise de valores, uma crise de capacitação. Então a liderança de alto rendimento, ela tem por objetivo exatamente extrair o melhor de cada um de sua equipe, identificando seus talentos, identificando determinados gaps, trabalhando individualmente a sua equipe, fazendo todo um alinhamento estratégico entre os objetivos, as metas organizacionais com a sua equipe, especialmente dentro de um conjunto também que envolve visão estratégica, ferramentas de inteligência, né? Quando a gente fala mesmo de inteligência corporativa, toda uma análise de mercado, toda uma lógica que envolve também questões de ética. Então a liderança de alto rendimento, ela tem exatamente essa face, ela tem exatamente esse desafio, tornar a sua equipe
capacitada dentro de um nível de excelência para as entregas que superem não só expectativas, mas especialmente também resultados. Tem aquela famosa pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, né, que todo mundo conhece, que tem lá na sua base as necessidades primárias, em que, né, nós, como seres humanos, como profissionais, a gente tende a satisfazer essas necessidades e, à medida que a gente vai satisfazendo aquelas necessidades fisiológicas, as primárias, secundárias, terciárias, chegando até mesmo um nível de realização, de satisfação pessoal. Quando a gente trabalha com uma equipe de alto rendimento, a gente tende a subverter um pouco essa pirâmide. A gente vira essa pirâmide de cabeça para baixo. É assim que as equipes de operações especiais que trabalham exatamente com esse conceito de alto rendimento também elas fazem, né? Exatamente colocar um propósito. Se eu pudesse destacar, se eu pudesse sublinhar uma palavra que talvez seja a grande chave, o grande segredo dessa questão da liderança de alto rendimento e como construir equipes de alto rendimento, eu talvez destacasse essa palavra propósito. Porque quando você é capaz de mostrar, de convencer as pessoas que elas têm um propósito, que elas têm um objetivo, que elas vão encontrar sentido em tudo que elas estão fazendo, e aí talvez seja o grande segredo para você trabalhar essa questão do alto rendimento, você trabalha a questão das entregas. Então, eu tenho assim não é uma fórmula absolutamente, mas são princípios assim que a gente fala, né? A liderança de alto rendimento ela envolve conceitos como estratégia, como inteligência, ética, resiliência, e assim, eu anotei isso, porque eu gosto assim, trabalhar também uma questão mais pedagógica, e que envolve a questão de resiliência também, e especialmente em momentos como hoje que a gente vive, né, com tantas incertezas e diante de um cenário tão desafiador, ser resiliente é muito importante, né? Ter capacidade de superar, e para o líder, assim, um dos desafios também é buscar a automotivação. Porque, Lícia, esses impactos, eles não estão apenas lá na ponta da linha, não estão apenas nos colaboradores, não. Os líderes estão também sendo impactados por toda essa crise, por toda essa transformação social que está acontecendo. E há pesquisas que apontam que os líderes, muitos deles, acabam... Sim, tem uma coisa que a psicologia chama de síndrome de super-homem, sabe? E aí, talvez, claro, falando das mulheres, porque a gente tem muitas mulheres que têm exatamente exercido esse papel de liderança, isso tem sido um espaço fantástico que a mulher está ocupando na sociedade. E para as mulheres seria, por exemplo, a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que é um pouco dessa coisa de não revelar as suas vulnerabilidades, de não revelar os seus medos, as suas fragilidades. Então você sabe, Lícia, você sabe que isso até é uma técnica, é até uma estratégia de criar conexões com os seus liderados, com a sua equipe, exatamente se permitir revelar esse lado de vulnerabilidade, esse lado mesmo de fragilidade, porque essa crise está atingindo a todos nós. E no segmento de liderança, dos chamados C-levels, eles também estão impactados por essa crise. E que, de alguma forma, é preciso que... por isso, quando eu falo, sabe, Lícia, eu falei há pouco que entendo e enxergo a liderança no futuro como uma liderança mais humanizada. Esse processo de humanização da liderança, esse processo de humanização que vai estar cada vez mais presente nas relações interpessoais, ele vai ser exatamente a grande chave para criar essas conexões. Então, quando a gente fala de uma liderança de alto rendimento, pode parecer algo assim, isso é coisa de militar, isso é coisa de equipes de estratégia, de operações especiais. Não. Na verdade, quando a gente fala de alto rendimento, isso obviamente implica uma série de desafios, mas que não se refere, não se restringem apenas a essa coisa do ethos do militar, que isso aqui é coisa do caveira do BOP, não sei o que, assim. É óbvio que essa é uma característica, sim, de equipes de operações especiais, mas mesmo nós, profissionais,
colaboradores, pessoas, entre aspas, comuns, né, comuns, de alguma forma, essas pessoas vão ser muito impactadas por essas relações mais humanizadas, portanto, revelar as suas vulnerabilidades, revelar as suas fragilidades também será um caminho para gerar essa tão necessária conexão entre o líder e o seu liderado. Perfeito. E a liderança é importante para a segurança, para mitigar os riscos e prevenir lesões e doenças numa organização, por exemplo, né? Você poderia falar um pouco sobre essa afirmação? Eu queria também que você incluísse nisso o que as pessoas esperam de um líder com foco em segurança durante uma crise. Bom, a gente está vivendo um momento em que algumas premissas passaram a ser cada vez mais relevantes. E a primeira delas é cuidar da saúde, da integridade física e mental dos seus colaboradores. Então, quando a gente fala de saúde, é muito importante que nós não desprezemos esse conteúdo mental. Porque, por exemplo, muitas empresas disponibilizam lá nos seus portais atividades físicas, atividades laborais, mas é importante também que as empresas trabalhem essa questão mental. Lícia, as pesquisas têm apontado que as pessoas estão hoje muito fragilizadas por toda essa crise. Isso, de alguma maneira, se manifesta através de alguns sintomas, como ansiedade, angústia, eventualmente até depressão, né? Vulnerabilidade. Assim, os psiquiatras chamam isso de modo de defesa. As pessoas estão assim mesmo, agindo no modo de defesa. Esse modo de defesa, na verdade, até é um mecanismo de autoproteção que ela cria exatamente para tentar ser mais resistente a todas essas mudanças. Mas a ansiedade já vinha sendo, até denominada como o mal do século. A gente anda muito ansioso por tudo, por causa das transformações, da velocidade de tudo, das mudanças, da questão das redes sociais. As redes sociais geram isso na gente, uma certa ansiedade e tal, enfim. Então, é muito importante que o líder se ocupe dessa questão da saúde física e mental dos seus liderados. Isso implica riscos da sua integridade e riscos à saúde. A gente não sabe ainda avaliar qual vai ser o impacto disso daqui a algum tempo. As pessoas estão em home office, construiu-se um pouco uma visão meio glamurosa dessa coisa do home office, Tem até aqueles memes que rolam aí na internet, expectativa e realidade, Aí você bota lá expectativa, aquela casa organizada, direitinho, aquele cantinho de trabalho aconchegante, bem iluminado, bacana. Mas a realidade nem sempre ela é compatível com essa expectativa que se, Enfim, a gente sabe que é um ambiente, na maioria das vezes, caótico, Se o Bernardo acabou de vir aqui, pedir um pouco pedaço de chocolate branco, aí eu passei essa missão lá para a mãe, Enfim, então é isso, sim, as pessoas estão vivendo exatamente, Eu tenho relatos, Lícia, de pessoas, de colaboradores nas empresas que reagiram de maneira absolutamente diferente diante dessa crise. Há pessoas que, por exemplo, mães que têm um filho, 2 filhos, e que têm, por exemplo, a responsabilidade ali de cuidar do filho, muitas delas estão tendo uma possibilidade de entrega só, por exemplo, à noite. Porque durante o dia é praticamente impossível elas se concentrarem no trabalho, porque são tantas demandas, porque, por exemplo, agora, quando com essa volta ao trabalho, digamos assim, vamos supor, o pai sai para trabalhar, já está em trabalho presencial, e a mãe está em home office cuidando das crianças. E como é que você gerencia isso? Quer dizer, então isso tem um potencial muito grande de gerar danos à saúde. Então é muito importante que o líder se ocupe não só dessa questão, mas principalmente de todas essas regras sanitárias que a gente já está aprendendo a conviver com elas, de distanciamento, de higienização, toda essa preocupação e tal. Eu vi também, assim, só para ilustrar, para a gente ver como essa crise ela tem impactado muita gente, Eu vi uma matéria da semana passada que o príncipe William,
né, o príncipe William falou: pô, eu achava que eu tinha mais paciência com as crianças. Então você vê, ele está lá gerenciando lá o homeschooling, né, dos príncipes, dos príncipezinhos dele, e ele falou isso, né? Eu achava que eu tinha mais paciência. Então, assim, a gente fica imaginando, Lícia, em que condições ele certamente está vivendo, né, toda essa pandemia. E aí quando você compara isso com pessoas assim, normais, né, que vivem com desafios absolutamente intransponíveis, né? E uma outra também, a Juliana Paz, a outra também, assim, é legal a gente ilustrar, porque isso demonstra exatamente o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Aí tem também uma frase da Juliana Paz, na semana passada, que ela fala: dei uma surtada, né? Dei uma surtada na quarentena lá com os filhos. Então, assim, você parte do princípio que essas pessoas, por terem supostamente uma estrutura, né, melhor, maior, enfim, então, né, elas estão sobrevivendo, mas não, então isso tem um grande poder de impactar todos. Então, o papel do líder em todo esse processo mesmo, né, de mitigar os riscos, e aí eu me referi apenas à questão da questão da saúde, né, da saúde, enfim, física e mental, mas a gente pode ampliar um pouco mais esse conceito também, e a gente pode imaginar, por exemplo, os desafios que a segurança tem daqui para frente. A questão da máscara, por exemplo. A máscara hoje é um item obrigatório para as pessoas, né? Mas será que a gente já parou para pensar o que a máscara vai implicar em termos de segurança? Que tipo de risco isso pode representar para uma estrutura de segurança, as pessoas utilizando máscara, sob o ponto de vista de biometria, sob o ponto de vista de identificação, de pessoas, né, tentando se passar por outras, enfim. Então isso também implica uma série de outros riscos e que de alguma forma vão estar cada vez mais presentes nesse processo de liderança, especialmente na área de segurança. Perfeito. Você respondeu a minha próxima pergunta, já não faço mais. Perfeito. Isso foi bom. Pessoal, a gente já vai aí para nossos participantes. Eu vi que tem várias perguntas, vários depoimentos. A gente volta já já. Coronel Frederico, quando os líderes possuem credibilidade aos olhos dos colaboradores, não é preciso trabalhar tão duro a questão para influenciá-los. Quais as suas dicas para o alcance desse tipo de credibilidade num momento como este que nós estamos vivendo? Bom, pergunta super legal, super legal. Bom, em primeiro lugar, tem que ter muita coerência, né? Tem que ter muita coerência entre o discurso do líder e a sua prática. Ou seja, a gente sabe o impacto que a comunicação não verbal tem, né? Às vezes a gente tem um determinado discurso muito bacana, mas o nosso corpo denuncia, as nossas ações denunciam. Então, assim, a reputação e a credibilidade e a confiança, elas são conquistadas na medida em que você tem essa sintonia, né? Você tem essa sintonia entre o discurso e a prática, ou seja, o líder expressar de uma maneira absolutamente verdadeira, absolutamente autêntica, o seu respeito, o seu sentimento de solidariedade, e outras, assim, tem umas palavrinhas tão mágicas, né, que a gente tem utilizado nos últimos tempos, uma coisa chamada empatia, né? A empatia exatamente essa habilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela é muito importante nesse processo de conquista, Alicia, porque isso implica demonstrar para o outro apreço, respeito, compaixão. Então você vê que isso está muito em sintonia com essa crença que eu tenho de uma liderança mais humanizada, né? E especialmente também o que é muito importante para o líder nesse processo de conquista de confiança e de credibilidade é ser assertivo também, utilizar uma comunicação assertiva, considerando a assertividade como um posicionamento franco, sincero, quer dizer, falar mesmo a verdade, né? Principalmente em momentos, a gente sabe, um dos grandes desafios para os líderes no mundo corporativo é dar
e receber feedback, né? Como dar e receber feedback. Ele precisa preparar os seus colaboradores para receberem o feedback de uma maneira madura, de uma maneira equilibrada, né? Enfim. Então, na medida em que ele faz isso de uma maneira absolutamente respeitosa e que ele faz isso de uma forma empática, ou seja, que ele usa da assertividade para fortalecer essas conexões, ele vai, né, conquistando a confiança. Porque a gente sabe que confiança é um processo, né? Assim, não é do dia para o outro que você conquista a confiança das pessoas. Isso é a regra do jogo. Isso é a regra de todo relacionamento. Todo relacionamento. Tem uma coisa mágica na comunicação interpessoal, que assim, as pessoas têm filtros, né? As pessoas têm filtros mentais. Então, assim, você tem em 7 segundos, Lícia, em 7 segundos, as pessoas, elas constroem ali, elas já fazem um julgamento sobre competência, reputação, caráter. Assim, as pessoas têm essa habilidade. Em 7 segundos, isso apenas pela comunicação não verbal. Então, você vai construindo isso ao longo do tempo, isso demanda tempo. Um líder chega e cai de paraquedas numa organização, numa empresa, as pessoas não conhecem aquela pessoa. E é natural que vão olhar com desconfiança, vão olhar com dúvidas, vão querer saber como é que vai ser a batida, como é que vai ser o ritmo de trabalho, como é que vão ser as relações. Então, assim, conquistar essa confiança é um processo, mas ela se dá na medida em que o líder tem essa capacidade de construir conexões autênticas, conexões verdadeiras e de uma forma absolutamente assertiva. Perfeito. Vamos aqui para os nossos participantes, dar boas-vindas aos que estão aqui nos acompanhando, participando da nossa live. Nossa, a live está bombando, é muita gente. A sua live está nacional, eu tenho gente aqui de Brasília, São Luís do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sei porque já entraram em outras lives e a gente sabe que temos ouvidores, gestores da área de segurança, pessoal da área da saúde. Estou vendo aí uma cadete lá da academia da PM. Estou vendo a Úrsula, a cadete da academia da PM lá. Que bacana, legal ver a Úrsula aí. Aqui, vamos lá, vamos dar boas-vindas aos nossos participantes. Paty Artista, Lourdes Mendes, Daniele Passos, Cristiane Lima, Gabi Novaes. Nossa, Gabi Novaes, que honra ter a Gabi Novaes aqui. Nossa, um ícone do RH, uma headhunter de primeira aí. Nossa, super, super influente lá no LinkedIn. Legal, Gabi, que bom ter você aí. Muito legal. Temos aí a grande Priscila Piffer, falei certo? Priscila Piffer, né? Dona do meu coração, tá aí. Tem que prestigiar, né? Claro. Foi escalada, né? Foi devidamente escalada aí pro evento, né? Brincando, ela tá sempre junto aí. Adriana Muniz, Karine Costa, Cristiane Ferreira também tá querendo caneca, né, Cristiane? Beleza, a gente vai tentar a caneca para essa caneca, assim, né, o sucesso. A Poli, Karina Jéssica. Gente, é muita gente. A Beth, Piffer também tá aí na live, deve ser da família, Bruna Heston. Com certeza. A sogrona aí, prestigiando. Isso aí, a Graça Querida Cruz, demais. Tavinho, Sheila. Doutora Elaine, psicóloga, viu? Também. Doutora Elaine, psicóloga aí, nossa, que honra também, super legal. Costa, eu não sei, Paula Garcês, grande nutricionista, Thiago Henrique, Lourdes Mendes, grande advogada, nossa diretora-geral. Nossa, muita gente. Temos aqui mais uns depoimentos, né? E dizendo que a live está maravilhosa, que gostou muito da sua espontaneidade. Temos aqui uma pergunta. Gente, se eu não falei o nome de todo mundo, é porque é muita gente, daqui a pouco eu falo mais, tá?
senão a gente passa a live toda falando o nome do pessoal que está aqui, que é um prazer tê-los conosco. Muita gente te dando boa noite, né? Desejando ótima live. Caramba, cadê as perguntas? Temos aqui umas perguntas. Tá aqui, achei. A Cláudia, minha colega do primário, cara, Claudinha, bonequinha, muito legal ter você aqui, Cláudia, um beijo enorme, muito carinho da sua parte, obrigado, um beijo enorme. Muito bacana ver esse pessoal que acompanha, né, nosso trabalho, nosso dia a dia, torce pelo nosso sucesso, isso é tão bom pra gente, né? Gente, são muitas perguntas, eu vou selecionar algumas. Aquelas perguntas que a gente não consiga responder aqui, o direct do Instagram do Coronel Frederico Caldas está à disposição de vocês, da Lupa Consultoria e Treinamento também, tá bom? Vocês podem mandar as perguntas pelo direct, a gente responde. Combinado? Bom, temos uma pergunta aqui do professor Gildásio Mendes, que é nosso consultor-chefe. É possível utilizar estratégia de guerra quando não reconhecemos o inimigo? Acho que é isso. Não reconhece Bom, professor, a gente pode até comparar esse cenário que a gente pode até comparar, viu? Esse cenário que a gente está vivendo é um cenário de guerra. Naturalmente, a gente vai utilizar aí armas não convencionais. O mercado hoje tem de alguma maneira, abrigado em novas arenas esse ambiente hipercompetitivo. E como é que eu chamaria essas novas armas, né? Naturalmente não armas convencionais? Inteligência, tecnologia, inovação. A gente fala de tecnologia, né? A gente está vivendo uma grande transformação digital nas empresas e essa transformação digital vai de alguma forma transformar, vai mudar toda uma lógica também de gestão de pessoas e de processos. Então eu diria que sim, a gente pode fazer mesmo essa analogia, né, desse mundo que a gente está vivendo. E claro, eu posso citar alguns exemplos. A gente está em meio a uma guerra, entre os Estados Unidos e a China, envolvendo grandes corporações. Isso se caracteriza absolutamente como um cenário de guerra. A gente está vendo agora, por exemplo, a questão da tecnologia 5G. Né? A tecnologia 5G, e tem aí um grande player, né, que é a Huawei, que é essa empresa chinesa, que está vivendo esse grande desafio. Por exemplo, os Estados Unidos pressionando o Brasil para não permitir que a Huawei implante aqui a tecnologia 5G. Então isso é uma verdadeira guerra comercial. A gente está vendo a questão do TikTok também. Os Estados Unidos, o governo americano interveio, deu até setembro um prazo para que a empresa seja transparente. A Microsoft entrou no circuito aí tentando comprar uma parte do TikTok. Então a gente vê, e esse cenário ele se caracteriza bem como uma guerra, né? Como uma guerra comercial, uma guerra até num nível mais estratégico, geopolítica. Isso impacta tremendamente os mercados, quer dizer, a gente não sabe, por exemplo, a questão do 5G, que é uma tecnologia que vai permitir a chamada internet das coisas, né? Vai permitir a internet das coisas, quer dizer, vai ser uma tecnologia que vai permitir que as coisas se conectem. Isso é o futuro, né? Isso é o futuro. E a gente está vivendo exatamente isso. Então, certamente, essas novas armas das arenas hipercompetitivas, não tenho dúvida de que são exatamente isso. Tecnologia, inovação, inteligência corporativa, criatividade, mas é também a ética, né? A ética. Eu destacaria esses 5 pontos aí, viu, professor? Mas, sem dúvida alguma, a gente pode caracterizar esse cenário que a gente está vivendo como um cenário de guerra. Beleza, obrigada. Obrigada pela pergunta. A Gabi Novaes está te perguntando o seguinte: Fred, você acha que todos podem ser capazes de liderar? Bom, há pessoas que já nascem com alguns traços de liderança e que, de alguma maneira, isso facilita todo esse processo. Mas a liderança ela pode ser aprendida através de ferramentas, através de técnicas. A gente tem uma série de possibilidades de desenvolver isso nas pessoas. É claro que uma das principais habilidades para o líder é a comunicação. E aí é muito importante que cada um faça um pouco
dessa autoavaliação, quer dizer, qual a dificuldade que eu tenho? Eu tenho dificuldade em falar em público? Como é que eu lido com isso? E aí você começa a trabalhar uma série de ferramentas. Eu sugeriria começar a trabalhar a questão da comunicação, porque a comunicação é exatamente essa ponte, né? Eu gosto de fazer usar muito essa metáfora, né? A comunicação é essa ponte que você cria com o outro, que você estabelece conexão. E a partir daí é todo mesmo um processo de construção. É claro que com a experiência pessoal e profissional, você vai ganhando mais bagagem, as crises têm um grande potencial de ensinamento, vai deixando a gente mais cascudo, né? Como a gente fala na gíria, a gente vai ficando mais cascudo com a crise, com o aprendizado que a gente tem da crise, mas é especialmente também decisões que a gente pode tomar. Há pessoas que optam em ficar ali numa zona de conforto, né? Sem se expor, evitando falar em público, evitando assumir funções de liderança, às vezes por timidez, às vezes por insegurança. Então é importante que esse exercício comece desde sempre. É legal a gente supor que essas novas gerações, por exemplo, os chamados millennials, agora os centennials, né? Agora essa geração X, a geração alfa que está chegando, esses nativos digitais, Deu uma travada aí na nossa live. A gente volta já já com o Coronel Frederico Caldas. Travou alguma coisa aí na conexão dele. A conexão dele é muito boa, mas eu não sei o motivo pelo qual. Temos aí alguns depoimentos. A Gabi Novaes, né, que eu tinha acabado de fazer uma pergunta para ele. Travou um pouquinho, né, Fred? Mas estamos de volta. Voltando. Então, assim, essas novas gerações que estão chegando agora, a geração alfa, né, os centennials, enfim, esses jovens já chegam com uma vantagem muito grande em relação aos millennials, em relação às gerações anteriores, porque eles já têm disponíveis aí informações em um arcabouço muito grande. Oi? Tá legal aí, Lícia? Tá legal? Tá. Voltamos. Tá. Legal. Então, assim, esse jovem já tem aí todas as ferramentas que, para as gerações anteriores, né, você tem hoje na internet cursos, assim, o que a gente tem disponíveis aí de cursos, sabe? Então, assim, você tem toda uma possibilidade de trabalhar isso. Agora, reconheço, sim, que há pessoas que já nascem com esses traços, né, já é uma coisa, assim, que ela já traz consigo traços de liderança, porque já se comunicam com facilidade, já tem todo um processo de sociabilização maior, mas é possível sim, eu acredito muito nessa capacidade de transformar pessoas a partir de um processo de sensibilização, de capacitação e de transformação, para que você possa enfrentar. Mas quero destacar uma coisa: ter essa coragem para liderar. E se alguém quer uma dica de um livro legal sobre liderança, eu dou essa dica, que é um livro que eu gosto bastante, que é de uma mulher americana incrível chamada Brené Brown. Tem até muitas palestras dela na internet, não deixem de ver, porque ela é muito incrível, essa mulher, Brené Brown. E o livro dela é Coragem para Liderar. Então, para liderar, sim, é preciso ter coragem, mas ela fala de umas coisas que são tão interessantes, que ela fala que ter coragem é também ter a capacidade de revelar as nossas vulnerabilidades. Ela ama essa palavra, ela fala isso com muita frequência. Então, é possível, sim, trabalhar a questão da liderança, forjar líderes e promover todo um aprendizado para que você seja um líder de alto rendimento. Perfeito. Estamos aí com nossa live avançada. Professor Coronel, ele é professor, Coronel Frederico Caldas também professor, precisa daqui a pouco voltar para a sala de aula virtual. Então a gente não pode estender muito essa live, uma live super importante, com um tema assim incrível de debate, de dúvidas e de depoimentos, de perguntas, enfim. Muita gente entrando na live, fazendo colocações, mas infelizmente a gente não vai conseguir responder a todos, e aí o direct do Instagram do Coronel Frederico Caldas estará à disposição de todos, e da Lupa Consultoria e Treinamento também. Vamos adiante.
para a gente conseguir finalizar a live aí dentro do tempo esperado. Coronel Frederico Caldas, em uma pandemia é importante criar planos operacionais de contingência, adaptando as operações críticas, determinando o que é necessário para estabelecer e manter a segurança. Considerando o tamanho e duração dessa crise, por conta da pandemia, e olhando de uma forma mais ampla para o cenário atual, como líder e como você, que também é líder, deve se preparar para o futuro? Juntei duas perguntas. Não, sem problema. Bom, a ideia é que, assim, acho que a resposta, né, à sua pergunta está relacionada com governança. Tem toda uma lógica mesmo de plano de contingência, de plano de continuidade do negócio, né, em inglês, Business Continuous Plan. Então, toda uma estratégia mesmo e planos alternativos. Porque por que as empresas sobreviveram e outras não vão sobreviver a essa crise, né? Como eu disse lá no início, o IBGE estima que cerca de 500 mil empresas simplesmente vão sumir do mapa aqui no Brasil, depois dessa pandemia. E o que talvez explique grande parte do fracasso de muitas dessas empresas? É claro que eu não estou minimizando a severidade dessa crise, foi uma crise muito severa, mas de alguma forma empresas conseguiram sobreviver e se reinventar nessa crise. Isso tem toda uma lógica mesmo de um plano de continuidade de negócio. Por exemplo, uma empresa de uma hora para outra teve que colocar todo o seu contingente, toda a sua equipe em home office. E como é que você estrutura uma operação tão grande como essa? Tem empresas de grande porte, com 20, com 30 mil profissionais em home office. Como é que você estrutura de uma hora para outra? Porque foi tudo muito repentino. Então isso tem a ver com governança, isso tem a ver com modelo de gestão, isso tem a ver com agilidade frente às mudanças. Então, certamente, a resposta para tudo isso está exatamente nessa capacidade que as empresas precisaram ter de se reinventar. Eu queria citar um exemplo de uma empresa que, na minha avaliação, talvez seja a empresa que vai sair dessa crise uma verdadeira gigante, que é a Magazine Luiza, a Magalu, cuja presidente é aquela mulher incrível, né, extraordinária. Você olha para ela assim e vê um ser humano incrível, que mulher admirável, né? A Maria Luísa Trajano, que mulher admirável, que mulher incrível. Você olha para ela, você vê que é uma pessoa humilde, de origem humilde, e uma mulher incrível, inacreditável. O que essa empresa fez durante a pandemia? Ela se transformou numa corporação absolutamente relevante, abrindo as suas estruturas de logísticas para pequenas e médias empresas. Ela abrigou na sua estrutura de logística, ela permitiu o compartilhamento de operações, utilizando toda o seu supply chain, toda a sua cadeia lá de suprimento, oferecendo isso para pequenas e médias empresas. Ou seja, isso é o grande segredo quando a gente fala de um modelo de governança, de uma empresa que conseguiu, né, dentro de uma contingência, porque, Lícia, afinal de contas, essa crise afetou a todos, sem distinção. Né, aquela velha piada, né? A gente está na tempestade, mas naturalmente cada um num barco diferente. A tempestade é uma só, mas cada um está num barco diferente. Então, uma empresa como essa, Magalu, ela conseguiu ser ela mais do que um agente de transformação, ela catalisou, ela foi uma catalisadora da transformação. Então, isso revela uma capacidade muito grande de alternativa. Então, quando a gente fala de um plano de contingência operacional, a gente fala de alternativas. E ela demonstrou exatamente essa capacidade. Então, para mim, é claro que há outras empresas que foram fantásticas. A Ambev foi fantástica, destinando parte da sua linha de produção para produzir álcool em gel. Naquela crise em que não havia álcool em gel em lugar nenhum, havia uma preocupação muito grande. A Ambev pegou parte da sua linha de produção. Certamente há outras. O Itaú foi muito bem também nesse processo. Enfim, a Natura agora acabou
se revelando um grande posicionamento diante da questão da diversidade. Quer dizer, muitas empresas vão sair maiores dessa crise, mas o que certamente levou a grande parte delas ao fracasso foi exatamente essa questão de não ter um modelo de governança que permitisse respostas rápidas, tomada de decisão em ambiente de crise e tomada de decisão em ambiente de incerteza. Perfeito. E para encerrar a nossa live, vai ter muita gente falando assim, que pena, mas a gente precisa encerrar o nosso tempo de live. Alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo essa live? Bom, em primeiro lugar, a ideia mesmo de que o mundo precisa de mais humanidade, de mais amor, de mais empatia. A gente está muito impactado por todas as consequências dessa crise, é algo muito grave. Mais de 100 mil mortos, isso não são apenas números, né? A gente tem, de alguma maneira, se penalizado e também sofrido muito, né, com a dor das pessoas. Infelizmente, a gente tem tido aí exemplos realmente muito complicados de governantes. Isso não é uma questão que está acontecendo só no Brasil. Alguns líderes mundiais, eu acho que essa crise revelou, essa pandemia revelou uma crise gravíssima, né, de lideranças globais. Se por um lado a gente tem aí líderes que foram absolutamente extraordinários na gestão dessa crise, a gente tem lá Angela Merkel na Alemanha, que já sempre foi uma líder muito relevante. E a gente tem algumas revelações aí, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que mulher incrível, Jacinda Ardern, que mulher incrível, como ela gerenciou bem essa crise. E tivemos aí, lamentavelmente, no nosso Brasil, aí, exemplos péssimos de liderança e de gestão. Os Estados Unidos estão sofrendo muito também, com uma liderança muito precária diante dessa pandemia. Então, a mensagem que eu deixaria é exatamente essa mensagem de uma liderança mais humana, de relações humanas mais fraternas. Eu cheguei a pensar, e até formulei isso, eu coloquei no Instagram, uma postagem logo no início da pandemia, assim, uma reflexão, imaginando, será que a gente vai sair melhor dessa pandemia? Será que a sociedade vai tirar lições? E eu acho que agora, já passados aí 5 meses, eu acho que algumas respostas já são muito evidentes, né? E talvez elas sejam bastante claras para todos nós. Eu acho que é o seguinte, quem é solidário, quem tem compaixão, quem tem empatia, eu acho que só cresceu nessa crise. Mas o sujeito que é cretino, o sujeito que é indiferente, que é um sociopata, esse realmente não tem lição para tirar dessa crise. Então, eu acho que fica cada vez mais evidente a necessidade realmente de um processo de humanização, de mais respeito, de mais solidariedade, de mais respeito ao outro, de mais diversidade. Eu acho que isso é realmente um grande segredo para a gente ter aí um mundo um pouco melhor. Mas eu temo que a gente ainda vai sofrer bastante com as consequências dessa crise, mas eu, como um grande otimista que sou, quero crer que a gente vai encontrar, se não uma saída, mas pelo menos soluções bem legais para a gente continuar aí a nossa jornada. Perfeito. Coronel Frederico Caldas, agradeço em nome da Lupa Consultoria e Treinamento a sua presença na abertura desse projeto de lives. Gente que faz a diferença em tempos de pandemia. Não poderia ter sido melhor o convite, né? A sua presença aqui, um grande líder de performance, liderança de alta performance. Gostaria de parabenizá-lo pela sua belíssima atuação como líder nesta área. Isso é muito importante para o mercado, ter gente como você trabalhando, né, com esse potencial e essa humanização no atendimento. Levando essa humanização para esses grandes líderes, trabalhando isso com esses grandes líderes e trabalhando novos grandes líderes. Isso é muito importante. Nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco na abertura desse projeto. Gente que faz a diferença em tempos de pandemia, da Lupa Consultoria e Treinamento. Muito obrigada. Agradeço a todos que participaram da live, com suas perguntas, seus depoimentos. Desejo uma boa noite a todos. A palavra está com você. Eu que agradeço esse convite tão gentil da Lupa.
E a você também, Lícia, em especial, a todos aqueles que prestigiaram, né, uma hora complicada aí à noite. A gente sabe que no final da noite a gente tem sempre tanta coisa para fazer ainda. Então foi muito legal poder compartilhar e quero crer que essa parceria que a gente está construindo, desde o ano passado, né, Lícia, a gente já estava se falando, acho que a gente vai ter uma parceria muito legal, porque a Lupa realmente é uma empresa top e eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante, tá? Fiquei muito feliz aí com essa oportunidade, estou muito honrado também e agradeço porque foi assim muito espontâneo, assim, acho que foi muito legal, nada, né, assim, foi muito natural, acho que esse bate-papo da gente aqui, tá bom? Foi ótimo, um beijo grande, muito carinhoso em todos e para você e o pessoal da Lupa também, Lícia, obrigado, boa noite para todos aí. Obrigada, boa noite, gente. Até a próxima live.